Olá, eu sou o Ricardo Apriliano, eu vou comentar com vocês rapidamente para o nosso canal no YouTube da ASP sobre alguns aspectos do Código de Processo Civil. Eu quero conversar agora com vocês sobre como o Código começa. Existe um primeiro capítulo chamado de Normas Fundamentais do Processo Civil, composto de 12 artigos, e eu acho que vale a pena chamar atenção para quatro assuntos principais. Bom, primeiro, o nosso Código atual não tem uma disposição dessa que começa com normas fundamentais, aspectos principiológicos do processo. O nosso futuro Código terá, e isso por si só é muito importante. Mas dentro desse conjunto de 12 artigos, tem essas 4 novidades. A primeira delas, que vale a pena mencionar, uma explícita referência à conciliação e à mediação como métodos de solução de controvérsias que o Estado, o Poder Judiciário devem priorizar e estimular. Isso é ótimo, representa uma mudança de paradigma. Todo mundo tem que aprender a trabalhar com essa nova realidade, buscar a solução consensual de conflitos, evitar de levar todo e qualquer litígio para o Poder Judiciário e reassumir um pouco a responsabilidade por resolver os próprios problemas, mediante essas técnicas, ou a conciliação ou a mediação. E vale mencionar que a ASP também já está se preparando para isso, para capacitar os seus associados e a comunidade jurídica em geral e oferecer serviços relacionados à mediação e à conciliação. Esse é um primeiro aspecto. Tem também uma segunda questão muito importante, que é um enunciado de que os conflitos devem ser solucionados em uma duração razoável. E o Código vai além e diz que essa duração razoável do processo deve envolver não só a solução do mérito, como as atividades satisfativas, ou seja, o processo tem que durar pouco, relativamente pouco, até a satisfação, até a parte que ganhou, a parte que teve o seu direito reconhecido, efetivamente receber esse direito. Nós temos, como todos sabem, hoje um dos vários problemas muitas vezes nós chegamos a uma solução de mérito, alguém ganha, alguém perde, mas quem ganha não consegue efetivamente converter essa vitória em resultados concretos, não recebe, não é pago nas hipóteses de condenação, e o Código pretende aprimorar isso, estabelecendo uma norma fundamental, dizendo que é dever de todos trabalhar para obter esse resultado. Existe um segundo bloco de normas que vale a pena destacar, especificamente os artigos 6º e 7º do Código. Eles tratam de um dever de colaboração, de cooperação entre as partes e o magistrado para a obtenção de uma solução justa e efetiva. E ele estabelece, no artigo 7º, um dever de tratamento paritário. O juiz deve assegurar igualdade de tratamento entre as partes em relação aos seus requerimentos, à produção de prova, às suas possibilidades de demonstrar suas alegações. E esse artigo ainda faz um arremate dizendo que o juiz deve velar pelo efetivo contraditório. Lembrando, são artigos situados nesse primeiro capítulo chamado de normas fundamentais, então ele tem um componente de princípio, ele enuncia como as coisas devem ser para que todos acatem, todos procurem respeitar e portanto, passar a praticar nesses termos. A igualdade em um processo é muito importante. A desigualdade que as partes possam ter antes, porque elas são uma mais forte que a outra, ou uma mais rica que a outra, ou tem possibilidades tecnicamente de demonstrar seus direitos, essas desigualdades têm que ser corrigidas e reparadas no âmbito do processo para que todos possam litigar em igualdade de condições. Esse é um outro aspecto que me parece muito importante. O terceiro aspecto que eu quero mencionar para vocês diz respeito o que tem sido chamado de a proibição de decisões surpresa. Hoje nós fazemos um raciocínio de que há um certo conjunto de coisas que o juiz pode fazer e ele não precisa perguntar para as partes. Há algumas decisões que ele toma de ofício, portanto ele toma essa iniciativa e muitas vezes essas decisões acabam gerando surpresa para as partes. Essas discussões não estão sendo travadas, são argumentos que ninguém levanta no processo e mesmo assim o juiz, porque tem dever de fazer, ele identifica essas questões e toma decisões com base nelas. O Código muda esse paradigma para dizer, esses deveres do juiz continuam, mas ele não pode mais fazer isso sem comunicação com a parte, sem
previamente avisar a parte a respeito dessas questões. Por quê? Porque o processo ele é formado pela participação desses agentes todos. O autor e o réu precisam participar, contribuir, ter a possibilidade de influir no convencimento do juiz, na elaboração dessas decisões, em todos os seus aspectos. Portanto, quando o Código traz esse recado, ele pretende mudar um pouco o padrão de comportamento do que nós temos hoje na vigência do nosso Código, e certamente esse é um aspecto muito positivo, porque ele vai servir para legitimar essas decisões judiciais e dar uma sensação, uma percepção de que as partes contribuem efetivamente para o resultado, seja para ganhar, seja para perder, mas elas têm que ter o direito de participar e de contribuir decisivamente. Esses são os aspectos do começo do Código que eu destaco para vocês hoje. Muito obrigado.